Graças ao universo cinematográfico da Marvel, as Joias do Infinito se tornaram objetos extremamente populares, principalmente reunidas na Manopla do Infinito. Como eu comentei no vídeo explicando todas as Joias do Infinito, o principal portador desses objetos sempre foi o Thanos. Ele não foi o primeiro a ter em posse uma Joia do Infinito, mas foi o principal a reunir todas as 6 em um único local. E ao reuni-las, ele conseguiu a onipotência que elas garantem ao seu portador. Mas depois que ele reuniu todas, houve mais alguns personagens que tentaram e conseguiram o mesmo feito. E são esses que vamos ver no vídeo de hoje. Começando, obviamente, pelo Thanos. Bom, sendo ele o primeiro a reunir as 6 Joias do Infinito em um único local, era claro que ele estaria em primeiro lugar. Curiosamente, o recorde de maior número de joias reunidas antes também era dele, com um total de 4 que ele tentou usar para destruir todas as estrelas do universo. Isso tudo e mais um pouco já comentei no vídeo explicando todas as Joias do Infinito. Mesmo assim, não foi nem a primeira e nem a última vez que o Thanos foi atrás de todas as joias. Frequentemente o personagem ainda tenta reuni-las. Quando os Illuminati estavam em posse delas, ele foi para a Terra em busca da joia que não havia sido destruída durante as incursões. Em outra ocasião, ele foi morto pela Anwen-Bakian quando estava reunindo todas as joias novamente, e quando ficou em posse do regulador astral, ele absorveu o poder delas para si. Então o Thanos já esteve em posse das joias várias e várias vezes. Isso não é algo que vai mudar tão fácil nos quadrinhos. Mas indo para a segunda da lista, coloquei a Nebulosa. A coitada sofreu bastante nos filmes da Marvel, mas não chega nem perto do que passou sua versão nos quadrinhos. Em determinado momento, utilizando as Joias do Infinito, Thanos tentou agradar a morte, trazendo a Nebulosa para perto deles e deixando ela em um estado de vida e de morte. Quando Thanos derrota todas as entidades abstratas, ele toma o lugar da eternidade e abandona o seu corpo físico, mas isso fez ele se desconectar das joias, e a Nebulosa se aproveitou disso. Com o poder da manopla completa, ela restaurou o próprio corpo, e a sua mente estava tão perturbada que ela se tornou uma ameaça ainda maior que o Titã Louco. Mas ela também não é a pessoa mais inteligente do universo, e depois de ser provocada pelo Thanos, ordenou a manopla para tornar tudo igual estava 24 horas antes, na expectativa de desfazer e desmerecer tudo que havia feito o Thanos anteriormente. Mas graças a isso, ela voltou a ficar à beira da morte e liberou todas as entidades cósmicas novamente. E depois do desenrolar dos eventos, ela perde o poder infinito também. E após a Nebulosa perder a manopla completa, houve mais uma disputa sobre quem ficaria com o poder ilimitado. E no fim das contas, parou nas mãos do Adam Warlock. Ele prometeu usar a manopla com sabedoria e se autodeclara como seu novo portador. Mas os heróis da Terra não aceitaram isso muito bem. Vendo que discutir com ele seria inútil, Adam teleporta todos de volta para seus lares e durante um tempo fica sendo o personagem mais poderoso do universo. Claro que eventualmente ele deixaria de ficar em posse delas, mas vira e mexe ele volta a ter a posse de uma ou mais joias do infinito, principalmente a joia da alma. Da última vez que isso aconteceu, ele usou a joia da alma para dar senciência às joias e agora são elas quem escolhem os seus portadores, e não mais são objetos inanimados vagando por aí aleatoriamente. Mas outro que teve o poder em mãos foi o Magus, esse que tem mais de uma história de origem dentro dos quadrinhos, mas nesse caso eu vou utilizar a segunda. Após ter em mãos a manopla completa, Adam desejou inconscientemente não ter sentimentos para que não afetasse suas escolhas na hora de utilizar a manopla. Nisso, o lado bom e o lado mal dentro de si foram expulsos e se tornaram seres sencientes, sendo o lado mal Magus. Ele orquestrou todo um plano após Adam se separar das Joias do Infinito, um plano que envolveu todos os heróis da Terra e o Thanos novamente. Ele tomou para si a manopla completa, mas que estava completamente inútil, já que de uma saga para outra, o Tribunal Vivo havia as desativado a pedido da eternidade. Quando ela volta a ficar ativa, Magus atinge o mesmo patamar de poder que uma vez foi do Thanos e dos outros personagens da lista, e ainda vai muito além. Usando seus novos poderes, ele toma para si o Nulificador Total, uma arma tão poderosa quanto a manopla completa. Mas após um ataque de Thanos e um descuido do vilão, Adam disputa o poder com sua cópia maligna e encerra a batalha, mas ficando em coma no processo. Indo agora para a quinta na lista, a Gamora não só utilizou todas as Joias do Infinito, como foi uma das mais marcantes ao criar um novo universo onde os heróis eram mesclados entre si. Na saga Guerra Infinita, ela consegue o poder das joias e percebe que os heróis iriam ficar contra ela, mas para não matá-los, ela reescreve as regras da própria realidade, criando um universo totalmente novo. Cada alma é fundida com outra, e parece ser quase aleatório, mas ela alcançou o que o Thanos queria, reduzir as almas do universo pela metade. Mas ela foi muito além do que o próprio Titã Louco foi, e não precisou matar ninguém para conseguir fazer isso. Mas o poder das joias não ficou só na mão dos heróis, também ficou na mão de vilões muito perigosos, como foi o caso do Loki. Pois é, no universo cinematográfico da Marvel, já vimos o Loki pôr as mãos em algumas joias do infinito, mas em uma linha do tempo alternativa, o personagem foi muito além. Loki matou o Thanos para ter em sua posse as joias do infinito e ninguém para desafiá-lo, mas acabou se arrependendo disso. Ele então utilizou o poder das joias para enviar o Wolverine para o passado e impedir a sua contraparte do passado de impedir os planos do Titã Louco. Ficou um pouquinho confuso e eu realmente gostaria de falar mais sobre essa versão, mas não consegui achar muitas
muitas coisas a respeito. Mas felizmente não foi a única vez que ele utilizou todas as joias. Na Terra 18.897, Loki Odysseus empunhava um Mjolnir e possuía todas as joias do infinito. E durante uma batalha pelo destino do universo, Loki foi derrubado através das barreiras da realidade e pousou na Terra 616, onde tropeçou em sua contraparte, Loki Laufeyson, que é o Loki que a gente conhece normalmente. Os dois conversaram por determinado tempo e a versão 616 começou a rir da sua contraparte que, por sua vez, abriu um portal e retornou à sua terra natal. Mas lembra que eu falei lá na parte do Thanos que os Illuminati foram responsáveis por destruir todas as joias do infinito? Então, um dos membros da equipe a usar a manopla completa foi Reed Richards. Cada um deles dividiu entre si uma das joias, mas foi com a chegada das incursões e do iminente fim do universo que eles foram obrigados a utilizá-las. Infelizmente, o Senhor Fantástico não conseguiu fazer nada, já que nem as manoplas teriam poder suficiente para fazer isso, e até o Vigia apareceu para presenciar a cagada que isso podia dar. Mas não foi a última vez que ele fez isso. Bom, do universo 616 foi, mas em outras realidades não. Houve uma certa vez nos quadrinhos que o Reed foi convidado a fazer parte do Conselho dos Reeds, um conselho dos homens mais inteligentes do universo. E pra quem acabou associando ao Conselho dos Rick, de Rick e Morty, é porque eles tiraram essa ideia do quadrinho do Quarteto Fantástico. No centro do conselho tinham 3 Reeds que se destacavam por terem consigo a manopla do infinito com todas as joias reunidas. Mas na real estavam ali só de enfeite, já que as joias não funcionam fora do próprio universo de origem. Mas ainda assim, é bem legal ver elas juntas em dose tripla. E se Reed Richards conseguiu uma manopla completa, é claro que o Destino também iria conseguir. Mas nesse caso ele foi bem sorrateiro. O conselho dos Reeds chegou ao fim após eles serem atacados pelos Celestiais. E o Victor aproveitou para pegar as manoplas do infinito que estavam sem portadores, já que eles morreram em batalha. Com tal poder, ele restaurou a vida, separou a magia da ciência e até criou novas formas de vida. Mas nada disso foi mostrado, apenas temos a imagem dele com as joias e falando que fez isso. No fim não levou a lugar nenhum, e até onde eu sei, ele nunca mais voltou a ter posse de todas as joias do infinito ou qualquer outra novamente. Mas indo para o nono da lista, temos o Capuz. Ele que é um personagem bem secundário da editora, talvez até terciário, indo muito mais além disso, tendo os raros momentos de relevância dentro dos quadrinhos. Uma vez o Loki elevou seus poderes usando as pedras Norn de Asgard, e o vilão de terceira categoria ficou fissurado em ter mais poder novamente. Ele tentou conseguir mais poder por meios místicos, até mesmo tentando um acordo com Dormammu, mas falhou em tudo, até que ele teve a brilhante ideia de roubar a manopla completa, e confiava bastante nas suas habilidades para fazer isso. Pra falar a verdade, ele quase saiu bem sucedido dessa brincadeira aí, mas obviamente foi impedido pelos Vingadores e nunca mais foi relevante novamente. Mas alguém teria que pegar a manopla completa depois da tentativa do Capuz, né? E esse alguém foi o Homem de Ferro. Diferentemente de muitos personagens aqui da lista, o Homem de Ferro não é o personagem mais confiável do mundo para ter poder infinito, mas nesse caso ele agiu muito bem. Sua racionalidade falou mais alto e ele conseguiu controlar o próprio ego de poder consertar todos os problemas do mundo por conta própria. Ele impediu o Capuz e fez seus companheiros de equipe acreditarem que ele destruiu as joias do infinito, mas na verdade ele reformou os Illuminati e dividiu as joias entre eles. Mas voltando a falar dos Illuminati e também das incursões, o Reed foi o primeiro a utilizar a manopla completa, mas não foi o único do grupo, porém todos eles tinham uma índole meio duvidosa e deixar o poder das joias nas mãos de qualquer um deles não era a decisão mais sensata e eles sabiam disso. Então, o Capitão América foi chamado para tentar impedir o fim do mundo, usando as joias do infinito para deter a Terra que iria colidir com a Terra 616. A ideia até que foi boa, apesar de ter sido inútil, e essa ação destruiu as joias do infinito, menos a joia do tempo que tinha desaparecido de alguma forma que não foi muito bem explicada nesse quadrinho. Mas outro personagem que sempre se pode confiar uma manopla do infinito completa é o Homem-Aranha. Pena que isso só aconteceu em histórias não canônicas. A primeira história se passa em uma recontagem de todo o evento envolvendo Thanos e as joias, mas de um jeito bem mais alegre. Nessa versão da história, o Homem-Aranha consegue tirar a manopla do infinito do Thanos e a usa para salvar o universo. Já em um What If, o Quarteto Fantástico era composto por Wolverine, Hulk, Homem-Aranha e Homem de Ferro. Pois é, bem aleatório para não dizer estranho, mas tudo bem. Nessa história que é bem cômica, o Homem-Aranha novamente consegue tirar a manopla do vilão e usar o poder infinito para fazer tudo voltar ao normal. Mas se o Homem-Aranha pode, o Duende Verde também pode, e ele conseguiu as manoplas dentro de um What If também. E só para explicar, essas são histórias não canônicas da Marvel que contam breves histórias que tomam rumos diferentes da história original. Inspirado na HQ Reinado Sombrio, Norman Osborn consegue obter a manopla do infinito e ao longo da história ele mostra o poder absoluto da manopla ao derrotar facilmente o Sentinela e outros heróis com ela. Mas uma das piores coisas que ele fez com a manopla completa é fazer o Homem-Aranha reviver a morte da Gwen Stacy repetidamente. Ele também reviveu o próprio pai, e o restante da história é ele tentando conseguir a aprovação do personagem. E é uma coisa que não aconteceu mesmo com Norman em posse da onipotência. Furioso, ele desejou que seu pai deixasse de existir, mas percebeu tarde demais que se o seu pai não
não existisse, ele também não existiria. E foi meio que assim que acaba a história. Mas indo agora para um personagem bem mais legal que o Duende Verde, temos o Lockjaw. Na Terra 97.161, Reed Richards estava procurando as joias do infinito para que elas não caíssem em mãos erradas. E acidentalmente, a joia da mente caiu na boca do Lockjaw. E para quem não conhece o personagem, esse é o cachorro do Raio Negro, membro dos Inumanos e um dos maiores teleportadores da Marvel. Ele decidiu formar a sua própria equipe de heróis animais para encontrar as joias perdidas e quando finalizou a busca, entregou todas para Reed, que deve ter ficado pelo menos um pouco surpreso com isso. Mas após as segundas guerras secretas, os heróis sobreviventes das Circunções chegaram no planeta criado pelo Deus Destino e obviamente foram contrários ao seu reino. Mas não tinha muito que eles poderiam fazer contra um personagem com os poderes dos Beyonders, né? Felizmente, o Doutor Estranho passou anos da sua vida secretamente reunindo as joias do infinito restantes e guardou elas para um momento oportuno. Quem as encontrou foi o Pantera Negra, e utilizando os poderes da joia, marchou com um exército zumbi contra o Destino. A luta foi boa, e o Pantera estava conseguindo mantê-lo distraído, mas a diferença entre os poderes era muito alta, e aos poucos ele começou a perder. Na verdade, a diferença de poderes era tão alta que aos poucos as joias estavam sendo destruídas, mas o plano na época era realmente só distrair o Doutor Destino, então tudo certo. Aqui eu também vou incluir o Doutor Estranho, afinal ele foi o responsável por unir as joias na manopla e enviar o Pantera Negra para achá-la, mas como o personagem não foi mostrado utilizando a manopla e seus poderes, vai entrar na lista como uma mera menção honrosa, diferentemente do Deadpool. E convenhamos que todo mundo que conhece um pouco da história do Deadpool sabia que tinha alta chance dele aparecer aqui na lista, né? Em 2012, ele recebeu um novo quadrinho solo, onde mostrou o Deadpool em várias eras clássicas da Marvel Comics. Na edição 45, ele foi até o enredo de toda a batalha da Manopla do Infinito com o Thanos, que eu já expliquei, e nessa história, o Deadpool foi contratado para roubar a manopla para o Titã Louco. Ele de fato conseguiu a manopla completa, mas ele aproveitou o poder ilimitado das joias para forçar todos os heróis da Terra a irem no seu show de comédia e rirem das suas piadas. Em outra ocasião, ele novamente pega todas as joias do infinito e criou a joia da continuidade, que alguns de vocês apontaram no vídeo que eu fiz das joias do infinito, mas o Deadpool viu aquela joia como uma maldição e abriu mão dela, nunca mais aparecendo novamente nos quadrinhos e que só ele sabia da existência, então muito provavelmente essa joia nunca mais vai voltar a aparecer. Mas outro personagem dessa lista que conseguiu o poder na manopla completa dentro de um What If foi o Surfista Prateado. Nessa história, ele consegue tomar do Thanos a manopla do infinito durante a primeira batalha contra o Titã. Curiosamente, essa tentativa de pegar as joias também ocorreu na HQ original, mas ele acabou errando, e apesar de ser conhecido por ser uma alma pura e bondosa, o personagem acabou se corrompendo por ter nas mãos tamanho poder. Ele ficou obcecado em tornar tudo perfeito, alterando a plataforma do Thanos, que servia de monumento para a morte, acabou com doenças, finalizou guerras e até mesmo alterou a forma da morte. Nem demorou muito para ficar corrompido, e logo ele foi para o inferno e matou Mephisto após o mesmo não mostrar respeito. Depois de um tempo, ele percebe o erro que estava cometendo, libera as joias do infinito e destrói completamente a manopla, vivendo feliz em seu planeta natal com a mulher que ama. Mas não só o Arauto, como o Devorador de Mundo também teve em sua posse todas as joias do infinito. Apesar do Galactus ser uma entidade cósmica e alguém com poder quase ilimitado, existem algumas coisas que sua força não é capaz de fazer, como dar fim à sua fome. Para contornar isso, o personagem reuniu todas as joias do infinito na esperança de nunca mais ter que devorar outro planeta. Mas na verdade, ele estava sendo manipulado por outra entidade de fora do universo que foi atraído pela energia das joias, a fome. Da mesma forma que existe a entidade do amor, do ódio, morte e esquecimento, também existe a fome, e precisou que Galactus e Thanos se unissem para detê-las. E já que estamos falando de entidades, não foi só no MCU que os Celestiais tiveram contatos com as joias do infinito, mas nos quadrinhos isso também ocorreu e de uma forma muito superior que nos filmes. No primeiro filme dos Guardiões da Galáxia foi mostrado um Celestial portando a joia do poder e dizimando um planeta inteiro ao liberar a sua energia no solo. Nos quadrinhos, na recontagem da origem das joias, elas agora são objetos encontrados abaixo da pedreira da criação, e cada uma delas é enviada para os universos que existem pelas mãos dos Celestiais. Meio que virou o propósito deles fazer isso também, o que combina bastante com toda a história dos Celestiais contada desde o primeiro firmamento, onde eles basicamente moldam e monitoram novos universos. Mas indo para o 20º aqui da lista, a Marvel realmente não viu limites na hora de entregar as joias do infinito e até o Papai Noel já teve o poder de todas elas juntas. Na véspera de Natal, o Papai Noel se aproximou dos Illuminati para pedir ajuda e descobriu que todas as suas renas eram Skrulls disfarçados. Isso deixa o Papai Noel sem nenhuma maneira de entregar os seus presentes antes da manhã de Natal, já que ele obviamente não faria isso com os Skrulls sendo suas renas, né? Sem outra escolha, o Papai Noel pergunta aos Illuminati se ele pode usar a manopla do infinito e as joias do infinito para entregar os seus presentes. Os Illuminati aceitam e eu realmente me pergunto se nessa equipe de fato tem tantos gênios, já que eles poderiam ter entregado só a joia do espaço ou a joia do espaço e a do poder juntas para dar
dar uma facilitada ainda maior. De qualquer forma, Papai Noel enlouqueceu com tanto poder e tentou matar todos do grupo, apenas sendo derrotado com uma bola de neve lançada pelo Namor. Obviamente isso é uma história cômica, feita para não ter nenhum tipo de sentido, mas é bem legal ver o Papai Noel lutando contra os Vingadores utilizando uma manopla do infinito completa. Mas abrindo agora as portas do universo Ultimate, o Hulk também já teve em suas mãos as joias do infinito. E o caso dele foi até mais especial que os outros dessa lista, já que no universo Ultimate existem 8 joias desde sempre. Diferente do universo 616, que eram 6, passou a ser 7 e agora são 8. No universo Ultimate sempre foram 8 e existem 2 manoplas do infinito. Ele roubou as 2 manoplas e ajudou o vilão Criador na batalha final contra os Vingadores desse universo. Mas infelizmente não deu em nada. Tudo isso era um plano do Kang, mas quando tudo estava para acontecer, um imenso fluxo de energia ecoou pelo tempo e pelo espaço. Kang alertou que era tarde demais para impedir o que ela veio parar, e sim, ela, nesse universo ela é uma mulher. E depois disso ela simplesmente desapareceu, afirmando que ela tinha que voltar mais no tempo, abandonando o resto da equipe. Momentaneamente o Homem de Ferro também esteve posse de todas as joias, mas eu vou deixar como uma menção honrosa, já que ele já apareceu aqui nessa lista. E para finalizar a lista de hoje, o mal encarnado da DC Comics, o atual vilão mais poderoso da editora, também esteve em posse da manopla completa. Isso ocorreu em um dos muitos crossovers das duas editoras, mas esse em particular foi no universo da DC. Diferentemente do Thanos, que inconscientemente tenta falhar em todos os seus planos, Darkseid seria brutal e invencível com seus novos poderes, e logo que a manopla completa estava em sua posse, ele tentou utilizá-la. Felizmente, os planos de Darkseid foram frustrados, pois como eu comentei antes, as joias do infinito não funcionam fora do seu universo de origem, fazendo com que Darkseid rapidamente jogasse a manopla de lado, achando elas inúteis. E aqui vale outra menção honrosa também, já que o Flash pegou a manopla completa quando Darkseid jogou de lado, mas tão rápido quando ele pegou, o personagem logo perdeu, já que na página seguinte ele foi teletransportado para longe do objeto. Mas no geral foi isso. Esses foram todos os personagens que já tiveram em sua posse todas as joias do infinito. Se curtiu, deixa o like aí embaixo e manda o vídeo para aquele seu amigo que não sabe nada sobre a Marvel. Não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal a continuar crescendo e até a próxima.